Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast. É hora de agir. Obrigado a todos que estão aí já acessando nosso YouTube, que é Cláudio Viana _ oficial, e também podcast É Hora de Agir.
Hoje, graças a Deus, depois de muitas dificuldades, Sim. depois de muitas desmarcações, marca, desmarca, faz lá um improviso, mas graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade hoje de estar aqui com Sim. a nossa amiga Nilceia, que é uma pedagoga que conhece um pouco da área, que trabalha com criança. E eu gostaria, antes de passar a oportunidade para a Nilceia se apresentar, gostaria de falar de um dos nossos patrocinadores, um dos parceiros que estão conosco desde o início, Restaurante Cantinho Caseiro. Restaurante Cantinho Caseiro é um local que tem uma comida sempre quentinha, a toda hora, e por sinal temos levado muitos amigos lá e tem compartilhado conosco desta delícia que é a alimentação ali. O número do telefone do Cantinho Caseiro, se você entrar em contato no WhatsApp, o número dele é 91408 7718. Procure ali e fale, olha, eu ouvi no podcast, é hora de agir, e com certeza será muito bem atendido. E o telefone fixo é o 2429 3108. Eu sou suspeito em falar, pois o Cantinho Caseiro tem, pelo menos uma ou duas vezes na semana, tenho ido almoçar lá. E por sinal tem entregue a refeição em diversos condomínios, Chapada, Santo Antônio. Eles ficam aqui no Jardim Rosinha, mas têm atendido diversas regiões, diversos locais. Por sinal, a Metri, que é a Luciana, tem uma experiência muito vasta na alimentação. Deus abençoe a todos. E também quero falar da imobiliária Campos Imóveis. Você que não conhece ainda Campos Imóveis, possa conhecer. O número de telefone fixo é o 2715 9080 ou 2715 9070. E o número do telefone da imobiliária Campos Imóveis é o 942580755. Você que procura apartamento, casa, kitnet, imóveis, chácaras, imóveis para construir, imóveis para renda, temos aí várias oportunidades de imóveis para renda. Venha, fale com a Campos Imóveis que com certeza você será muito bem atendido. Sem mais delongas, vamos lá ouvir a nossa amiga Nilceia. Nilceia falando aí um pouquinho da sua apresentação, quem é a Nilceia afinal, o que a Nilceia faz, quais são as suas aptidões e com certeza o papo será bem longo. Por favor, Nilceia. Cláudio, agradeço, Boa noite, né? boa Até noite. que enfim deu certo, né? Nosso com encontro, certeza. mas está na hora certa, Com né? certeza, com certeza. Agradeço essa oportunidade, primeiramente a Deus, a você, né? E a minha família também, que sempre me apoiou. Eu vou falar, no início, eu queria fazer parte da educação, só o que aconteceu? Eu tentei várias outras, saúde, laboratório, marketing, vendas, até que um dia eu falei, não, tem que ser a educação mesmo. Daí eu fui lá, fiz a faculdade de pedagogia, e depois que eu terminei pedagogia, eu falei, olha, acho que eu não vou fazer nada. Daí eu pensei, falei, não, vou me especializar. Daí eu comecei a me especializar em educação especial, fiz autismo, deficiência intelectual. Daí eu também me encantei, eu sempre gostei das aulas de artes. E daí o que aconteceu? Eu fui me especializando na arte, porque eu comecei a ver que a educação inclusiva era necessária a arte, para passar para as crianças o quê? A necessidade de reciclar, mão na massa, colorir, porque as crianças com qualquer dificuldade de DI, autismo, vamos supor que qualquer dificuldade, até em aprendizado, as cores em si, a arte em si chama atenção. Sim. Daí eu falei, não, vou fazer uma pós de arte, né? Seria um complemento. Daí eu peguei e também comecei a fazer a psicopedagogia. Daí no primeiro momento era só institucional, daí eu resolvi fazer a clínica também. Porque o que eu penso, eu acredito que você da mesma maneira, né? Tanto que você faz, né, a parte desse projeto Agir. Cada um tem a sua parte aqui, né? Sim. Podemos contribuir, e com essas crianças principalmente, porque a educação,
não é só com aquela criança que está na sala, mas todos sim que têm direito. Aí eu falei, não, vou fazer a psicopedagogia, tanto a institucional e também optei pela clínica, né? Uhum. Então, Qual a diferença aí? a institucional você trabalha na escola, mais Tá. assim, né? Uhum. Para aprendizagens mais focada assim na parte pedagógica. Sim. Agora, a clínica não, é mais na clínica que você avalia o TDAH. Então você vai, né, você vai trabalhando com aquela criança, fazendo teste para estar encaminhando para o neuro, para o psicólogo. São relatórios, porque o laudo quem dá é o neuro. É o neuro. O Isso, neuro que dá o laudo isso, de toda a patologia isso. da criança. Por exemplo, se a criança vai para a escola fala que essa criança precisa de um professor auxiliar, Sim. né? Eu simplesmente, eu passo, né? Eu passo aquele relatório, o meu é um relatório, eu Tá. passo o relatório e daí o neuro, sim, ele vai fazer o laudo para estar encaminhando, né, para a família, daí a família vai tomar a correta, né, para ir para avaliação, para a secretaria, para ver, né, para estar encaminhando um professor adjunto, tá auxiliando aquela Que, criança. por sinal, essa é uma das dificuldades que as mães encontram, que os pais encontram, os profissionais para laudar. Porque muitas das vezes a própria educação, a própria saúde, deveria estar contratando esses profissionais, que na verdade existe alguns locais que na cidade deveria dar o laudo. Pelo SUS é complicado. Pelo SUS, que por sinal, ainda ontem, conversando com uma mãe, ela me disse que ela foi aí em um determinado local. Eu não gosto de dar nomes, porque, infelizmente, não que eu tenha medo de represária, eu não tenho nenhum problema, graças a Deus, com ninguém, mas citando os nomes, vamos lá, eu não tenho nada, eu costumo dizer que eu não tenho rabo preso com ninguém. A Casa do Autista, que foi uma mãe lá, e solicitou para a profissional, falou, olha, eu preciso de um laudo, preciso que vocês me dêem um diagnóstico do meu filho, o que realmente minha filha tem. E elas falaram, não, eu só vou colocar o laudo, só o autismo. As demais conformidades eu não vou colocar no laudo. Inclusive, ela contestou esse profissional, porque ela disse que não tinha necessidade. Como que você, uma pedagoga, você vai avaliar uma criança e você não tenha um relatório, igual você mesmo está dizendo, que você se depara com a criança e aí você faz um relatório e apresenta para o neuro. Como que o neuro vai ter uma condição de analisar alguma coisa com um tempo muito pequeno se ele não tem um relatório de um profissional? Principalmente um profissional que ele atende a criança durante 15, 20, 30 minutos no máximo, e aí eles alegam que eles não querem passar esse laudo, porque não há necessidade. Na minha concepção, como conhecimento de direito, toda pessoa que precisa ser laudada, ela precisa receber o seu diagnóstico, além do diagnóstico, sim. com laudo completo. Quantas conformidades a criança tem, se é TDAH ou não. E eu até agradeço você por você ter essa desenvoltura para a área, que por sinal você já trabalha com criança há muito tempo com TDAH, com TEA, né? Isso, eu já trabalho com essa criança que eu trabalho, que hoje não é uma criança tão pequena, já não é mais criança. Há 5 anos, então, desde o 7º ano, né, como eu falei, sou professora auxiliar dele, então eu venho trabalhando. E também hoje atuo, né, tanto numa clínica aqui em Itu, como em Salto, no Persona, e atendo. Porque o que acontece? Eu mesmo, se um pai ou uma mãe me procura, olha, mas você pode me dar o retorno em um atendimento? Não. No mínimo tem que ser 10 atendimentos. Porque eu vou fazer teste, vou fazer avaliações, aí a partir daí. E a primeira conversa sempre é com os pais, a partir da segunda com o paciente, aí eu vou avaliar, vou fazer teste, e daí o que eu vou fazer, como você falou, avaliações. Eu faço avaliações. Esses dias
Uma mãe me mandou assim, Nilceia, você dá laudo? Eu falei, não, eu não dou laudo. Quem dá o laudo É o neuro. é o neuro, né? É um direito da criança, sim, com certeza é. Então, o que que acontece? Eu vou fazendo esses testes, vou fazendo essas observações, para quê? Porque um profissional ajuda o outro. E chegando lá, com aquele laudo, o neuro, o psicólogo, o neuro, né? Então, até o pediatra em si, né? Sim. Essa mãe vai procurar, porque às vezes a mãe, ela chega procurar a gente achando que é um autismo. Não é, às vezes é o TOD, às vezes é uma deficiência intelectual, às vezes é uma dificuldade de aprendizado mesmo. Então, são vários itens. Ah, mas eu olho para a criança, me fala 10 palavras, eu sei? Não, eu preciso fazer avaliações. E isso que é o que eu mando. Eu quero agradecer, inclusive, mandar uma boa noite aqui para o meu amigo Cleiton, que está nos ouvindo, que é uma pessoa que conhecemos, um pai atípico, e uma pessoa que conhecemos aí há tão pouco tempo. Parabéns para ele, né? Porque a maioria é mãe, né? Eles são um casal que, por sinal, existe uma outra criança que eles estão diagnosticando ainda para saber qual que é a conformidade que essa criança tem. E, por sinal, o Cleiton, acho que foi quinta ou foi sexta-feira, o filhinho dele fez uma cirurgia na boca. Acredito que esteja bem, né, Cleiton? Mande um abracinho aí para essa criança maravilhosa que estivemos aí na sua casa. Um abraço, Cleiton. Obrigado por estar nos ouvindo. E com certeza será uma noite de aprendizado. E dentro de tudo isso, Nilceia, eu tenho me deparado com muitas situações, como a do Cleiton, como a de muitas outras mães, e como um amigo meu, que estávamos falando há pouco tempo, ele é de uma cidade vizinha nossa, em que a Secretaria de Ensino, aqui de Itu, né, que atende todas essas cidades ao nosso derredor, e ele peticionou, ele fez um ofício solicitando uma professora adjunta para o filho dele, que por sinal, todo o período sempre teve. Agora, essas situações que eu não entendo, não me entra na minha cabeça pequena, que manhã conduziu, o porquê que a Secretaria de Ensino tem um relatório daquela criança lá. Aquela criança já... É o seu caso, por exemplo. Aquela criança já tem uma adjunta. Essa adjunta já apresentou um relatório, já tem um trabalho feito com essa criança. O porquê que eles mudam, ou até mesmo o porquê que, no caso do meu amigo Sérgio, ele tem que fazer um novo pedido, que por sinal foi negado. E terça-feira ou segunda-feira estaremos peticionando via advogado, via justiça, para que consigamos obter uma coisa que já é direito dele. Ou seja, a criança já frequentou todo o período escolar. Todo o período escolar dele, ele já teve uma adjunta. É igual ao seu caso. Sim. Por que que eu tenho que fazer um novo pedido? Um novo pedido. Isso daí acontece porque, com certeza, essa ação judicial, elas são feitas de contratos. Então, o que que acontece? Tem famílias que vai lá, fez uma vez, então, com certeza, ele tem que renovar. Mas isso realmente, como você falou, é um direito da criança, né? De toda criança que tem, né? Ela precisa do professor ali auxiliar, né? Então é um direito e com certeza ele tem que ir em frente, sim. E ontem mesmo, falando com a mamãe, eu me deparei com algumas situações que me chocam. A educação da nossa cidade, principalmente para as crianças autistas, para as crianças que têm alguma conformidade, ela tem deixado muito a desejar. Eu falo isso como crítica mesmo, porque você é uma pessoa que você tem a criança que você atende, mas você também não consegue estar na escola inteira. Você tem ali um foco, que é aquela criança que você atende. Mas como eu tenho falado com diversas mães, tenho atendido diversas pessoas, diversos pais, e todos falam a mesma coisa, que infelizmente tem alguns diretores, algumas coordenadores, que eles estão deixando a desejar pela falta de conhecimento. Porque se eu não tenho conhecimento, eu que vá buscar, é igual no seu caso.
Você foi estudar para adquirir o conhecimento. Eu fui estudar para que eu conseguisse ter a minha formação. E muitas das vezes, analisando quando você sabe do seu direito e muitas das vezes você não faz, você está errando duas vezes. Por você ser uma conhecedora do direito. E no caso dessas mães, que ela se depara com crianças, até mesmo não tendo um atendimento digno. A criança, ela coloca numa sala de aula e não tem nem adjunta. E tem muitas crianças que não está tendo. Agora mesmo, no mês de novembro, foi uma formação para iniciar agora no pleito de escolar, que começa semana que vem. Sim. Que muitas pessoas fizeram uma faculdade, muitas fizeram uma faculdade online, não tiveram uma preparação nenhuma, não tiveram um acompanhamento nenhum, porque eu não sou contra a faculdade online. Pelo contrário, existe o conhecimento, está aí, e é para se usar. É evolução junto com a educação. Só que precisa, né? Você tem a liberdade de tudo. Eu acredito assim, tudo pode, mas como fala na Bíblia, tudo você pode, mas nem tudo te convém. Então, o que acontece? Para estudar online, você precisa ter responsabilidade. Porque o que acontece? Eu não estudo online, eu sou péssimo. Você sair dali, você vai fazer algo para uma vida, né? Seja qual a sua formação. Mas mesmo estudando online, tem o Ctrl+C e o Ctrl+V. Sim, com que certeza. a pessoa acaba não fazendo. Mas dentro disso, onde eu entro? Na condição de você ter um preparatório. Porque não adianta eu me formei agora em Direito e eu já vou advogar amanhã. Espera aí. Se você não tiver um conhecimento, isso era uma das coisas que nós falávamos muito na faculdade de Direito, que muitos advogados, eles se formam e sequer ele tem um conhecimento lá fora. Recentemente, eu acho que terça ou quarta-feira, teve uma jovem de 26 anos, que não sei se vocês viram, ela foi tirar um meliante da cadeia e o meliante saiu da cadeia e matou ela no trajeto indo embora. Sim, ou seja, sem preparação nenhuma. Mas a mesma coisa acontece com os profissionais da educação, isso é da saúde, isso todos. Apesar que a saúde não tem muita situação online, mas mesmo assim no período de pandemia isso cresceu demais. Eu quero também dar um abraço aqui para uma pessoa que ela, toda sexta-feira, onde eu estiver, ela está. É a Irene. Irene é minha irmã de São Paulo, capital. Um abraço, Irene. Que está sempre online, sempre aí nos ouvindo. E aí também a Dona Carla. A Dona Carla nem sempre não é a falta de conhecimento, e sim a falta de respeito e profissionalismo. Ou seja, Perfeito. Às vezes conhecimento tem. Sim. Mas não tem profissionalismo. Isso, é por isso que nós, do Agir, nós falamos muito na empatia. O que é empatia? É eu sentir a sua dor. Sim, com certeza. É eu analisar o seu problema como se eu estivesse dentro dele. Sim. São coisas que isso não acontece em nenhum momento em nossa cidade, nas cidades vizinhas também não acontece. Mas nós, que buscamos o conhecimento e temos entendido que a melhor forma é ter a empatia, nós precisamos ajudar a mudar essa história. Fazer diferente. Tentar fazer diferente. É exatamente isso que a Dona Carla falou na mensagem que ela postou. Nem sempre é falta de conhecimento. É a Dona Carla da Vila da Paz, que estivemos lá comendo um pão de queijo maravilhoso. Que delícia. Prepara que nós vamos voltar aí para aquela segunda fase, tá? Prepara que aquela segunda fase vamos voltar aí. Não vou falar no podcast não, mas vamos voltar aí para a segunda fase. E por sinal, 2 filhas maravilhosas, um atendimento maravilhoso. E essa é uma das que não tem medo. Esta, se tiver que falar, ela fala sem medo. E ela que tem pontuado muitas coisas dentro da casa do autista. Por quê? Como ela mesma diz, quando ela chama as mães para agirem, vem agir conosco, né, Dona Carla? Elas se recuam. Por quê? Porque tem medo de uma perseguição. Tem medo de perder o direito, como teve uma mãe que eu a convidei para estar vindo no podcast. Ela falou, olha, seu Cláudio, eu não posso ir porque eu posso perder a vaga do meu filho na casa do autista.
eu posso perder o transporte. Infelizmente, esse prefeito que tem perseguido as pessoas e essa corja que está aí, precisa sumir daí. Porque nós não temos que perseguir ninguém. Nós temos que fazer valer o nosso direito. O direito existe para isso. O direito de ir e vir. Se eu tenho a minha condição de estar presente, ou eu posso errar também. Mas que as pessoas pelo menos escutem um pouco, tenham um pouco de empatia. Olhe do outro lado, que pode ser que você não tenha hoje um filho autista. Pode ser que você não tenha um filho com TDAH, com TEA, um PCD. Uma pessoa cadeirante, um filho cego. Mas se amanhã você tiver um neto, se você tiver alguma pessoa da sua família que tenha essa necessidade, o que você faria? E olha, eu volto a dizer que nem sempre os particulares conseguem suprir. E por sinal, muita gente sai de Itu, vai para Sorocaba, vai para Campinas. A demanda é grande. A demanda é muito grande. E eu volto a dizer que isso vai aumentar cada vez mais. Sim. Porque agora que estão surgindo os diagnósticos reais. Porque uma criança ela só consegue ser diagnosticada com TDAH a partir do 3º ano. E TOD parece que a partir de 5 anos. Isso, criança, o TOD ele é mais simples conforme a atitude, aquela criança irritada, aquela criança que você fala não aceita, então, mais jovem. Agora, o autismo, ele é bem assim mais visível, porque tem pessoas que têm autismo e você olha e você não fala. Você vai ter que observar, por isso que esses testes, né, minuciosos, para conseguir você perceber. E eu vejo, assim, é muito triste quando me procuram na clínica, mandam mensagem: oi, Nilceia, olha, meu filho, né, eu tenho uma tese, queria fazer uma análise com você. E daí você começa, só que você vê que as pessoas, assim, sem condições, olha, eu estou esperando assim há muito tempo, não consegui, o que eu faço? Você me dá uma luz. Então é triste isso, né? É a nossa realidade, mas é triste. Por quê? Porque você vê os pais querendo ajudar os filhos e não tem meios, né? E não tem meios. A dona, também a nossa amiga aqui, a Sol, também está dando uma boa noite. Boa noite, Sol. Está acompanhando lá, diz que está acompanhando lá. A dona Carla cita o seguinte: são situações difíceis e cada um sabe o que passa. Vamos respeitar. Falta respeito. Eu sempre falo, Nilceia, que as pessoas, quando ela tem empatia, ela se coloca no lugar do outro e ela sente a dor do outro, mesmo você não passando por aquilo dentro da sua casa. Poderia ser eu, né? Mas muitas das vezes as pessoas, aquilo. Não é na minha casa, não é na minha família, não é comigo, então deixa lá. E hoje eu estava em um momento até de diversão durante o dia, feriado, né? Ah, isso é ótimo. Estava ali pescando e conversando com algumas pessoas, exatamente falando sobre isso. E as pessoas têm descoberto, o período que estamos passando, as pessoas estão descobrindo o autismo, mais agora, e a tendência disso aumentar é muito grande. Porque quando nós falamos do Agir, na primeira pesquisa que nós temos, a cada 36 crianças, um é autista. Isso em uma pesquisa que, para mim, já está ultrapassada. Porque na minha percepção, eu até falei com algumas pessoas, que em cada lugar que você vai, você tem visto que o autismo está presente e muitas das vezes. Sim. Esses dias nós estávamos no evento em Itupeva, de pé ali, eu sempre ando com o meu brochinho, né? E por sinal, carrego sempre ele. Uma mãe que estava atrás, ela comentou: mas eu não trouxe meu filho porque aqui é uma aglomeração muito grande e ele ia ficar mal. Acredito que ela falou sobre o autismo porque ela viu na minha camiseta, na minha camisa, um broche do autismo. Mas de que forma que as pessoas têm visto isso? Eu tenho visto que em muitos lugares da nossa cidade falta sinalização, mercados falta sinalização, hospitais
Eu até quero falar de uma pessoa que o filho dele internado, chegou lá, existe uma salinha, precária ainda, sem muita estrutura para uma criança autista, mas existia. Mas que ele conseguiu se acomodar. Mas conseguiu se acomodar. Então, é igual eu sempre falo, existe o problema? Existe. Mas também vamos falar que existia alguma coisa Sim, com certeza. feita. Com certeza. Pode melhorar? Pode. Pode. Pequenas coisas, mas faz a diferença, né? Mas é por isso que a gente fala, se nós unirmos forças, por isso que nós já falamos sobre isso, das mães, falamos ontem com a dona Carla, falamos bastante isso com a Sol, fazemos uma roda de conversa para que as mães consigam colocar para fora aquilo que muitas das vezes ela não consegue colocar dentro da casa com o marido, dentro da casa com os outros filhos, até mesmo com os familiares, porque só quem sofre são dúvidas, né? Que sabe. Cotidiano. Por isso existe, né, a palestra. Por isso que eu gosto muito de fazer a palestra. Por quê? Porque lá surgem várias perguntas e às vezes, se você olhar assim, você fala, nossa, mas é uma pergunta tão simples. Só que para as mães isso faz muita diferença. Porque antes você falava do autismo pouco, sim, só que a maioria era meninos. Hoje você já vê meninas também, né? E tem o síndrome de Down, tem a deficiência intelectual. Então, são várias dificuldades. Só que o autista, igual você comentou sobre o barulho, ele é muito sensível ao barulho. Então, eu acho assim uma falta de respeito. Final de ano, eu acho que todo mundo tem o direito, mas os fogos, né? Eu conheço vários autistas que já se questionaram, pacientes meus, eles chegam lá sim, falando, né, dos fogos de artifício, o barulho do vizinho, som alto, ou quando até a pessoa se altera, ele já se incomoda porque aquilo lá, né, na sala de aula, eu, graças a Deus, nunca tive problema. Quando a sala, ela começa assim, eu falo, pessoal, eles já sabem, já baixa o tom de voz, respeita. Então, eu falo assim, que isso daí é muito importante. Isso se chama, o que a senhora acabou de falar, respeito, né? Então, isso daí é importante para todos, né? Eu me coloco no lugar do outro. Então, isso daí, acho que isso daí, aos pouquinhos, é um trabalho. É de hoje para amanhã? Não, é um trabalho de formiguinha, mas isso daí, cada dia mais tem que melhorar. Mas é uma construção, enquanto você falava do barulho, até vou falar, a Irene com certeza vai dar risada lá. A região que eu morava, isso é luxo, viu? Se você falar de barulho lá, é um putz o dia inteiro que você não consegue ouvir nada. Eu imagino, num local daquele, uma criança autista. Ele vai ter que colocar aquele fone sem ouvir nada. E vai tirar a liberdade dele. E vai tirar totalmente. A liberdade. Que, por sinal, essas situações que a gente olha hoje, quando você sai em algum lugar que você vê uma criança com um fone, você vê que o fone dela não é um fone normal, com som, é sempre aquele tapa-ouvidos, né? Isso, você já olha, se ele não tiver um cordão apresentando alguma conformidade, você já analisa. Quando eu olho, eu já penso, será que essa criança não é autista? É o que eu sempre falo, que o autismo, ele não tem face. Você não vê o autista, você não olha na face e fala, não, esse é autista, não tem face o autista. E é por isso que eu bato muito na tecla do autismo, do autista, ter o seu cordão de identificação, ter a sua pulseira. Por quê? As pessoas até contestam sobre isso, não concordam comigo, e até falam, não, Cláudio, mas aí vão discriminar meu filho, vão discriminar minha filha. Não, claro que não. Isso mostra que ele tem direito àquele espaço, né? É espaço dele. Isso, às vezes, também, né? Eu falo assim, até reforço pai, mãe, né? Que tenham dúvida, olha, será que o meu filho... Procura ajuda, né? Procura ajuda, porque o que acontece? Esse cordão faz a diferença, sim. O autista, ele vai ter o espaço dele, ele vai ter o direito dele, porque nós sabemos, por exemplo, a mãe tem um filho autista, ela chega na fila do banco. Se ele não tem uma identificação, ela vai ficar lá no final, né? Se ela tem,
é prioridade. Ah, mas por quê? Vai fazer diferença? Não, é um direito. Ele não vai se cansar, ele vai sair dali tão alegre quanto ele chegou, não vai se sentir sede, não vai sentir vontade de ir ao banheiro e você ter que sair correndo, né, procurando banheiro, fome, vai poder sair daqui do banco, o que que foi fazer. E ele ainda vai poder acompanhar a mãe, né? Ele pode ir no cinema perfeitamente, pode ir numa loja, então não vai correr aquele risco de deixar a criança desconfortável. Então é um direito, sim. Esse cordão faz a diferença, sim. É o que a dona Carla tá falando, é direito e não é preconceito. Não, mas dona imagina. Carla, infelizmente, muitas mães, muitos pais não utilizam o cordão porque eles acham que colocar o cordão no filho dele é discriminação. Eu tenho a minha cor negra, preto, moreno. Cada um tem a sua cor, cada um. Então eu vou ter que me pintar para me apresentar em algum lugar porque eu tenho uma cor mais escura. As pessoas que o preconceito existe na vida da pessoa que tem preconceito. Sim. Porque muitas das vezes, às vezes eu falo, se eu tiver de chinelo, eu vou no banco, eu vou no shopping, eu vou em qualquer lugar. Eu não tenho problema com isso. Mas a pessoa fala, não, para mim no shopping eu tenho que pôr um terno. Eu tenho que pôr uma roupa nova. Onde está a pessoa? Está na roupa? Está na cor? Está no cordão? Eu bato muito na tecla do cordão, do uso do cordão, da identificação. Exato, nossa, agora aqui tem um monte de conversa aqui, ó, o negócio rendeu aqui. Então, eu acho assim, você falando do cordão é assim, usar o cordão é uma maneira de você, na minha opinião particular, é uma maneira de você ajudar o autista, porque ele vai se sentir confortável, por exemplo, ele chega em algum lugar, ele não vai precisar ouvir, né? Se for um lugar que tenha barulho, ele vai ficar pouco tempo ali, né? Ele vai ser atendido primeiro, então isso daí é prioridade e isso daí vai deixar ele mais confortável e ele vai poder voltar para casa tranquilamente. Por quê? Porque quem tá lá é a mãezinha, é o paizinho que vai estar com ele, né? E nós sabemos que a criança em si agitada, você tem que ter, vamos falar, né? Tem que ter um jogo de cintura. Agora imagine, né? Um autista, eles são uma caixinha de surpresa. Eu tenho uma frase assim que eu guardo no coração. Eu sou um autista, sim, mas meu coração é igual ao seu, né? Sim. Porque o que acontece? Por exemplo, eu posso ser um autista, você não, mas o coração que está em você é o mesmo que está em mim. Sim. Então, se você me machucar, eu vou chorar e vice-versa, né? Então, o sentimento não faz diferença. Então, a questão do cordão, eu acho que amenizar, né? Amenizar muitas coisas que se você entrar num local, né? Entrar num local sem o cordão, talvez a criança possa. Então, que os pais mudem de pensamentos, né? Não é você expor seu filho, é você ajudar seu filho a ter uma vida mais sociável. Porque, por exemplo, eu fico no banco. Se eu ficar 1 hora, eu já fico irritada. Você gosta de ficar 1 hora no banco? Ninguém. Agora imagine um autista ou uma criança com qualquer outra deficiência. 1 hora no banco. Triste. A Solange, a Sol, ela diz o seguinte: acho que o uso do cordão super importante. Usando o cordão, você está expondo o seu filho. Você não está expondo o seu filho, está protegendo ele. Isso. Exatamente isso. É a situação de você falar, bom, se eu tiver que ficar 1 hora, eu vou ficar menos, porque agora aí a mãe chega lá e fala, não, mas meu filho é autista. Tá, cadê a identificação? Aí ela vai lá no bolso, pega a carteira e vai apresentar. Aí a moça do caixa, ou do banco, ou do é por isso que é isso que a gente sempre fala. Não tem face. Autismo não tem face. Porque tem deficiência que você olha, você identifica. Tem deficiência. Tem paciente que chega para mim, quando a mãe chega, eu começo a conversar com os pais começam a contar, você olha assim, sabe?
a partir do segundo que você começa, que eu começo a conviver com a criança, daí a partir daí eu consigo avaliar. Então, igual você falou, a mãe vai ter que ir lá na bolsa, a mãe vai ter que falar, mas daí a pessoa ainda, mas será? Com a identificação isso facilita muita coisa. Infelizmente, essa conscientização, ela depende muito dos pais e das mães. Sim. Que uma vez que elas comecem a fazer o uso desses cordões, as pessoas que virão, que vão ver, eu falo por mim, onde eu vou, eu estou com esse broche. E as pessoas às vezes olham assim, mas tipo, o que que é? E muita gente, por incrível que pareça, não sabe o que. Eu defendo a causa autista, né? Mas muita gente não sabe o que é. A pessoa olha e fala, nossa, o que que é esse negócio que você tá na sua camisa? Complicado, triste, né? Falta de conhecimento. Falta A própria Bíblia diz que o homem erra por não conhecer a verdade. Isso, é verdade. E a verdade vos salvará, né? Vos liberta. Vos e a liberta, pessoa salva. que não quer entender, eu tenho acompanhado muito, muito mesmo. Todos os dias a gente se depara com situações que fala da condição do autista. Quinta-feira em Brasília nós tivemos lá um evento do Partido Agir, do nosso grupo, e algumas mães, que por sinal a mentora da lei estava lá, que é uma mãe de um filho autista, e diversas outras mães também presentes. E cada uma falava da dor que é ter um filho autista. Quando eu digo dor, não é a dor de você ter o filho, mas é a dor de você não ver ele sendo respeitado lá fora. Porque muitas das vezes a criança, quando ela desenvolve, quando ela é autista de nível 2 ou 3, a dificuldade é mais difícil de uma convivência, a dificuldade é mais difícil de um aprendizado, e muitas das vezes a pessoa que está olhando ele do outro lado não tem esse respeito. Acha que é uma criança birra, acha que... E não é, porque... E eu já falei muito isso. Então, até para entrar num restaurante, você precisa ter um jogo de cintura, precisa por quê? Porque até para escolher uma mesa para sentar para comer algo, tem que saber aonde. Vou pegar, por exemplo, o McDonald's, vou entrar lá dentro? Não. Preciso ir lá fora. Isso, preciso, né? Um lugar reservado. Vai levar no cinema? Tem que ser um dia numa sessão que não tenha tantas pessoas, né? Então, tudo tem que pensar. Então, para os pais, né? Para os pais isso é muito doloroso. Igual você falou, não é porque, eu tenho um filho autista. Não, é porque eu quero ajudar e às vezes não sabe como. Né? Não tem, vai de um lado, não dá certo, vai do outro, não dá certo, procura aqui, não dá certo, é escola, é saúde, é médico, porque nós sabemos que precisa de terapia, precisa de psicopedagogo, precisa de, né, lições, precisam ser assim, adaptadas, precisam ser facilitadas, né? Sim, vamos usar a palavra correta, facilitada. Porque, por exemplo, lá, se o professor está falando sobre a água, a escassez da água, o que eu vou fazer? Ele vai fazer a mesma atividade com o aluno, né, da sala regular? Não. O professor, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela matéria, ele vai ler, né? Se é visual, ele vai fazer colagem. Se é falado, ele vai ler. Então, às vezes, se está falando, por exemplo, sobre raças, mostrar um slide, ou até um passeio, né? Por exemplo, num teatro. Então, várias maneiras. Cada aluno é único, é igual você falou. Tem várias etapas, né? O autismo, então, precisa, então... Agora, imagine a mãe, às vezes tem um autista, tem mais 2 ou 3 filhos em casa, precisa dar conta da casa, do esposo, trabalhar fora, buscar, levar para terapia. Então, isso daí é bem doloroso mesmo. Eu quero ler outro comentário aqui, da Solange. Ela tem um comentário. O uso do cordão de identificação, as pessoas olham com uma cara feia. Aí, você imagina sem. Quando meu filho não quer usar, quando meu filho não quer usar, eu uso em todos os lugares
que vou com ele. Isso é típica de uma mãe de autista, isso é muito bom, né? Eu também, eu falo, eu sou professora de um autista, mas visto, né? A camisa do autista, o símbolo do autismo, por quê? Porque ali, né, ali somos uma família, escola, família, aluno, então com certeza isso daí pro bem-estar dele, isso daí só vem coisas positivas. Aí a dona Carla também comenta, vem ensinar isso processo na escola que minha filha estuda. Não sei, aí lá. Ah, então, o nome dela é? Carla. Dona Carla, olha, eu vou ser bem sincera para a senhora. Quando eu comecei, eu achei que isso era impossível, mas é um processo, como eu falei, como nós fazemos também, né? Como nós fazemos com o aluno em si, é a mesma coisa também com a família, com os parentes, porque às vezes nós falamos assim da sociedade, mas não é só a sociedade, Não é. parente também. Então, isso daí, mas a senhora pode ter certeza que o projeto Agir tá vindo para, né, para mudar sim. isso daí, com certeza, a esperança, a senhora pode ter esperança que vamos mudar os pensamentos negativos, né? E que sejam todos positivos. Dona Carla, ela tem aí algumas experiências difíceis com a filha, exatamente pela falta de empatia. Porque onde já se viu uma criança degustar 12 canetinhas? Onde já se viu, e o professor e o adjunto não viu. Onde já se viu a pessoa fazer isso com 12 canetas. Mas eu sempre digo que tudo na vida tem que ter o início. Sim, com certeza. Tudo tem um início. E quando nos surgiu o Partido Agir, que nos falaram, que o Herculano me comentou sobre o partido, eu fui estudar, fui conhecer um pouco a causa, porque na verdade a bandeira do autismo no Partido Agir, ela iniciou a bandeira, o slogan do Partido Agir, que é o slogan do autismo, em 2022, a partir do momento em que também um vereador autista, Jorginho Mota, assumiu essa causa. De Guarulhos. De Guarulhos. Eu conheci. Ele assumiu isso, e ele assumindo, nós tivemos mais força. É igual falando com algumas pessoas, mas precisa existir. Eu sou um dos canais que espero que Deus nos dê condições de usar para que nós possamos mudar essa história. Porque sim, com certeza. A dificuldade, até mesmo, eu sempre falo que às vezes a pessoa gasta dinheiro com muitas outras coisas, mas comprar um cordão é difícil. A pessoa gasta dinheiro com muitas outras coisas. Agora, eu também volto a falar que não adianta a mãe, o pai, cruzar os braços dele e querer que a educação e querer que o professor faça tudo sozinho. Não, não dá, né? Como eu falei, precisa ser união. Ali tanto que você vê o símbolo do autismo. Ele tem várias cores, né? Ele tem um vermelho, ele tem um azul, o amarelo, o verde. Então, imagine só se fosse só o amarelo. Não seria. Entendeu? Você pode ver, então, aí por esse símbolo, nós olhamos, nós vemos o quê? São vários, né? É um quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Né? E família, escola, sociedade. Então, é um conjunto ali que, né, em prol do autismo. Em prol do autismo. Eu recebi de uma mãe atípica Lindo, nossa, muito bonito. Gostei. Dado. Esse dado. É lindo. E aí, nesse dado, ele tem aqui, ó, a inclusão começa no coração, que é um slogan que eu sempre carrego, sempre uso. Que você fala, né? Tem o CV de Cláudio Viana, ela fez aqui um girassol, que por sinal fez aqui também o slogan, o logo é hora de agir. E aqui ela fez também esse coraçãozinho, que por sinal é algo que a gente analisa que o coração ele tem algumas cores. Sim, e é um quebra-cabeça. Foi aquilo que você disse. Qual que é a cor do coração de uma mãe atípica?
é exatamente a mesma cor do meu. Isso. Não é nada diferente. Mesmo E muitas sentimento. das vezes a pessoa, ela não tem a empatia de olhar para uma mãe, para um pai. E eu quero até agradecer a todos os pais, todas as mães que têm compartilhado conosco das suas situações, dos seus problemas, daquilo que você tem passado. Estamos aqui sempre para ajudar, nunca para prejudicar, nunca para expor a situação de ninguém, a não ser que vocês me autorizem, a não ser que vocês me autorizem falar dela. Mas, caso contrário, não iremos expor ninguém. Esta bandeira eu carrego e irei carregar no todo o período, ganhando eleição como pré-candidato a vereador ou não, estando ou não. E é uma das coisas que eu defendo e vou sempre defender. E olha, Nilceia, esse grupo, que por sinal está crescendo muito, Bom. graças ao bom Deus, tem vindo muitas pessoas falando, querendo ajudar e querendo agregar, mas falta das mães, dos pais, coragem. Sim. Coragem de participar conosco. Porque muitas das vezes a pessoa fala, não, mas eu não posso me expor. Eu tenho medo de perder a vaga da minha filha, do meu filho. Eu tenho medo de me tirar da... Peraí, se te tirarem, a gente entra com ação judicial. Se tiverem alguma coisa, iremos até em quaisquer instância que seja necessário. E muitas das vezes essas coisas acabam parando a mãe. Eu também falo que tem muitas mães que, pelo amor de Deus, ela fica igual a música do Raul Seixas, caboclo escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar, fica esperando as coisas caírem do céu. Não, precisa tomar atitude. E não tem atitude de se deslocar de onde você está. Cláudio, você não sabe do meu problema. Eu sei. Talvez não sei do seu problema no contexto geral. Mas eu tenho certeza que muitas coisas que você precisa fazer, mãe e pai, é levantar um pouquinho da sua cadeira e compartilhar. Estar conosco. Reunir. No dia 3 de abril, 2 de abril, é comemorado o Dia do Autismo. Sim. Que, por sinal, estaremos fazendo algum evento nessa data ou depois, não sei. E muitas das vezes nos falta um coletivo. Porque sozinho nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Eu já participei de vários projetos de salto aqui, tu mesmo, a caminhada, por quê? Porque isso é uma data importante, né? Sim. Como é uma data importante para conscientizar as pessoas e a união faz a força. Exatamente. Né? E se unirem, a questão, por exemplo, né? Eu até me coloco no lugar dos pais, né? Insegurança, mas né? Mas eles vão à procura da ajuda para o filho. Sim, nada, sim. não é nada que vai prejudicar alguém, porque o projeto Agir, a intenção dele não é chegar em algum lugar puxando o tapete de alguém. É Não. chegar a algum lugar, mas em conjunto com todos ali, né? A união fazendo a força, porque assim, nós que estamos na educação, você depara assim com essas dificuldades né, de pais que às vezes conseguem o professor adjunto pro filho no segundo, no primeiro ano, mas consegue, né? Não Sim. pode desistir. O primeiro não, você vai desistir? Não. Mesma coisa, você vai procurar emprego. Ah, não. Segundo, não. Ai, eu vou sentar, não quero mais. Não vou trabalhar, então não. Eu tenho que ir no terceiro, na quarta. Uma hora você consegue, então não pode desistir. Esse amigo meu, Sérgio, eu tive na Secretaria de Educação aqui de Tu com ele, Sim. que ele é de Cerquilho. Ele fez uma petição maravilhosa. Sim. Com todas as leis, com tudo. E ontem ele recebeu a negativa. E a Secretaria de Educação não consegue disponibilizar uma adjunta para ele, para o filho dele. E entra exatamente naquilo que estávamos falando. Ele teve adjunta até no então, e agora não tem mais. E ele mesmo fala que muitas mães acabam desistindo.
Isso acontece na educação aqui também, porque as pessoas acabam sendo vencidas pelo cansaço. Ela vai uma, vai duas, vai três, não consegue. Aí acontece, igual um pai me comentou, que por um conhecimento lá dentro, conseguir uma vaga, conseguir um transporte. Sim. As pessoas, em vez de fazerem as coisas dentro da lei, dentro de uma condição real, as pessoas agem de uma forma que é melhor agir na contramão. Ou seja, é melhor eu ir para o segundo plano. São as coisas que a gente sempre analisa, que o brasileiro é aquele negocinho. Sempre dá um jeitinho, né? Ele vai sempre dar um jeitinho. Eu não concordo com isso. Não, com certeza. Eu concordo que... É um direito, é um direito. É um direito. É. Agora, a lei, agora mesmo, tivemos o corte de receita, e por sinal, o presidente da República cortou receita da educação, e por sinal isso veio a cortar também das MAI, das PAI, todas as instituições que recebiam recurso, que também cortaram, e que infelizmente, eu sempre falo que educação e saúde Prioridade. é prioridade. Por exemplo, vamos falar, né? Eu sempre me questiono nisso. Um médico, ele consegue atender um paciente se ele não estudasse? Jamais. Não. Um engenheiro, Não. um arquiteto, né? Qualquer profissão, ela precisa passar pela escola. Sim. Então, a escola, para mim, assim, é prioridade. Porque o que acontece? Se você não estudar, você não tem, né? Seu futuro para ali, estaciona. Então, a educação é muito importante. Como você falou, concordo. Saúde e educação são prioridade. A dona Carla também comenta, cada não que eu uso de motivação sempre. A cada não que ela recebe, ela se motiva cada vez mais a continuar lutando. Eu dou parabéns, né, para ela, porque assim, o não eu já tenho, eu preciso ir atrás do sim, né? O não, até aproveitando, mandar um beijo, um abraço para minhas filhas, a Karina, a Thaís, meu genro, e minha neta, Manuela, que é a minha paixão. E minha filha, Thaís, fala assim, o não, para mim, é o próximo sim. Então, isso daí é muito importante, e realmente, a senhora tá de parabéns. Não pode desistir, tem que persistir. Eu sou uma das pessoas que... Eu sou grato a Deus por tudo, sempre digo isso. Tem uma mensagem da Bíblia que eu sempre digo, que eu daria ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito, que são muitos. Muitos. Eu sou muito grato exatamente... todos os não que eu recebi na minha vida foram pontes para que eu pudesse chegar ao meu sim. Sim. A dificuldade existe em todas as áreas. Para mim conseguir terminar o meu curso de Direito foi uma luta. E não é barato. Entendeu? Mas Deus me deu a condição de concluir. E muitas das vezes as pessoas acabam se deparando com um não, paralisam. Agora, você, uma pessoa que não tenha nenhuma conformidade, você se depara com um não e imagina uma mãe. Porque tem mães que têm 2, 3 crianças autistas. Sim. E muitas das vezes ela não consegue dar conta. Agora, não é transferir. Eu tenho uma coisa comigo, não é transferir o direito de ser mãe ou ser pai, nem de educar. Mas é ajudar junto com a educação, ela tem que caminhar junto. Procurar, vamos supor, um suporte, né? Um suporte. Uma luz. Eu também falo assim, eu vi um hino e o hino falava assim, Jesus, né? Ele passou todo aquele processo até a morte dele. E depois, ele mesmo falou para perdoar aqueles que pregaram, prepararam a coroa, né? Então, eu acho assim, se ele fez todo esse processo, né? E ele não merecia. Imagine nós. Então, por que vamos desistir? Sim. E ele falou, né? Pega a sua cruz e eu vou te dar flor. Não, né? Ele falou, pega a sua cruz e siga. Então, aqui é nada fácil. Então, por isso que eu falo, sabe? Cada dia mais eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa pela educação,
pela psicopedagogia, porque eu me recordo até hoje, muitas vezes, quando eu falei, vou fazer pedagogia, não foi fácil, Não. né? Então, eu andava 40 minutos de a pé para ir para a faculdade, para voltar para casa, e eu paguei toda a minha faculdade, isso eu tenho maior orgulho com faxina. Eu pagava a minha faculdade. E daí o que acontece? Só que eu morava no setor rural. Tinha dia que eu chegava lá e falava, ai, meu Deus, e hoje? O que que eu vou fazer? O que que eu vou comer? Como vai ser minha aula? E eu fui me aperfeiçoando. Daí eu comecei a pegar, interagir. Falei, não. E quando faltava um ano, eu tive algumas dificuldades. Falei, nossa, eu vou ter que parar. Aí eu falei, não, não vou parar. E o dia que eu terminei, e muitas pessoas chegou e questionam, nossa, mas você vai estudar agora? Você não tem mais idade para estudar? Eu falei, eu tenho e posso, né? E Deus tá me dando sabedoria, condições. E o dia que eu joguei, né, o chapéu para cima, não foi para mim, foi, né, foi em primeiro lugar a Deus. E eu falei, consegui. Mas muitos não, viu? Depois de um ano ainda, eu fiquei ainda sem dar aula. Foi uma fase difícil, mas daí o dia que eu consegui em outra cidade, todo dia de manhã ia, demorava, chegava no final da tarde, então era bem cansativo. Então, é tudo um processo. Então, essas mães, como você falou, o não já tem, agora a gente tem que lutar. E por isso que tem o agir, né? O agir é para ajudar a ganhar um sim. É fácil, nós sabemos que não é, né, Cláudio? É exatamente nisso, e eu volto a falar, e a cada dia a gente encontra pessoas exatamente falando, escuta, conta comigo, Sim, conta comigo. Eu sempre digo que esse conte comigo me fortalece tanto, ele me dá tanta força para continuar defendendo a causa, defendendo a condição de buscar sempre o sim, porque dentro de tudo isso você fala, peraí, hoje foi um dia vencido, amanhã é mais um dia que eu preciso vencer. E outra, né? Você não está pensando só em si, você está pensando em conjunto, né? Você vai ajudar esse pensamento, você quer esse sim para poder beneficiar outras pessoas, no caso, que são o autista e os familiares. Então, isso daí é muito bom. Esse conta comigo, igual você falou, te fortalece para você conseguir passar isso para frente. Nós pensávamos, eu até comentei com você hoje durante o dia, das mães, algumas que acredito já devem estar passando por isso, das mães quando as filhas se tornam mocinhas. Sim. Imagina, para quem não sabe, só para vocês terem ideia, quem estiver ouvindo, acredito que todos que estão ouvindo são mães ou pais atípicos ou atípicas. A criança, quando ela tem ela tem dificuldade até para se limpar. Agora, imagina uma criança, quando ela se torna mocinha, quando ela vier uma menstruação, como que a pessoa consegue fazer com isso? Como é desconfortável. Né? Eu até imagino, até na verdade existe já, algumas injeções que é aplicado para essas crianças, que o Estado disponibiliza, para cortar... Para cessar aquele ciclo menstrual mensal. O ciclo menstrual da criança. E, por sinal, muitas mães que não se depararam com isso vão se deparar. Sim. E eu já quero deixar um alerta aí para as mães que a educação, a saúde, ela disponibiliza isso, tá? Você pode fazer um laudo, já comece dependendo da idade do seu filho, da sua filha, já vai lá no neuro, no ginecologista, já procura saber deles para que você tenha já a condição, porque hoje as crianças com 9, 10 anos já estão se tornando mocinhas, meninas. Sim. Então, para que você se prepare para isso. Por quê? Aí depois, quando isso se torna realidade, você vai correr atrás, isso vai demorar. E aí você vai reclamar que é a saúde que não te deu condição de atender. Não, precisa agir antes. E outra coisa, porque antes o autismo, como eu falei no início, pegava mais os meninos, hoje não. Então, né, se tem a filha lá, já tem então, como você falou, né, neuro,
profissional, vai atrás da GO, por quê? Porque já deixa tudo preparado, chegou na fase, já tá com os papéis, né? Ah, é uma receita, guarda a receita, é um laudo, guarda todos os papéis, né? Todos. Pro autista, eu sempre falo, qualquer outra deficiência, relatório de escola, todos os relatórios, isso são muito importantes, né? Tanto para procura de, né, no caso, conseguir essa injeção, conseguir o professor adjunto, porque não adianta ir lá com 2, 3 papel que não vai resolver, né? Você precisa mostrar, olha, eu preciso por causa disso, a dificuldade é essa. Então, realmente, porque às vezes, esse papel, né, esse relatório não tem importância. Tem muita importância. Todos os papéis são importantes. Documentos, né? Todos os Quando, documentos. inclusive, entrou aqui a Thaís Silveira. É a minha filha, Thaís. Ela um tá abraço. Aqui, ó. 100. Muito bom a live. Então tá aí, ó. Um abraço, viu, Thaís? Minha filha é uma graça. Obrigado por estar conosco aí. Então, essas coisas, por isso que eu me coloco à disposição. Você, pai, mãe, que tenha aí a sua dificuldade, não sou salvador da pátria. Não sou salvador da pátria. Apenas estamos para que juntos nós possamos agir. Para que juntos nós possamos sair da nossa zona de conforto. Tendo assim uma condição de lutar juntos. Porque sozinho eu não vou chegar a lugar nenhum. Mas juntos nós chegaremos muito mais além daquilo que pensamos. E eu tenho certeza que a cada família, a cada pai, a cada mãe, a cada avó, a cada avô, a cada pessoa que tenha um filho com autismo, com certeza nós venceremos. E eu tenho certeza que, olha, as datas que estão acontecendo hoje, lá na frente, nós estaremos olhando um para a cara do outro, falando, olha, meu filho continua sendo autista. A minha filha continua sendo autista. Mas hoje eu tenho uma condição melhor para poder atender o meu filho. Uma vida mais digna, né? Uma vida mais saudável. Isso daí é o importante, né? Nossa, tem uma puxa-saco aqui falando. Olha lá, eu vou ler, tá? Eu tenho orgulho da minha mãe ser professora. Ela sempre me ajudou e também ela é minha professora. Quem que é? Thaís. Thaís. Essa daí essa daí. Então, a Thaís também, né? Ela tem ela é PCD também. E foi um dos motivos que eu me tornei pedagoga. E a partir daí, porque eu me deparava com essas situações das mães em casa. Eu não sabia o que fazer, como lidar. Né? Ela tem uma deficiência intelectual, ela tem aquela fase de crescimento, ela tem 23, mas os ossos não, né? A desenvoltura não é compatível com a idade, mas é muito inteligente, amo de paixão, tem a minha filha, meu genro que me ajudam muito com ela, hoje ela trabalha. Então, o que acontece? Me deparo com situações, né? Que às vezes eu tenho que parar e pensar o que eu vou fazer, o que eu vou falar. Então, eu me coloco, né? Me coloquei nos lugares. Então, isso foi uma das atitudes que eu resolvi me formar, né? Pedagoga e cada dia mais me aperfeiçoar na educação, autismo, deficiência intelectual. Por quê? Porque não só me ajudar, mas assim ajudar o próximo também. Ajudar o próximo. Sim. É exatamente isso, Nilceia, que nós procuramos fazer. Sim, isso é muito agir com empatia. A Thaís, ela coloca aqui exatamente, porque também eu comecei a fazer teatro. Thaís, você não consegue, atuei na área artística, no SBT, aí sim! Ela participou. E também já fiz novela, nossa! Ela fez uma participação, ela foi... aquele pessoal que fica ali no cenário, faz pequenas fases, mas isso daí para ela é muito importante. Muito então, bem, me Thaís, alegro parabéns. com as alegrias dela, né? Parabéns, é isso que nos alegra. Sim, tem sim. coisas na vida que nós temos alegria em vermos, igual você mesmo falou, ela tem as suas conformidades, Sim. Ela tem as suas limitações, mas ao mesmo tempo ela tem muitas coisas que desenvolveu e vai desenvolver muito mais. Tem dia que tá assim, nem ela se aguenta, fala 1000 palavras,
Daí eu respiro, né? Não, agora não é hora de falar. Depois, na hora de falar, eu vou falar, olha, não é assim, 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 né? Daí a gente consegue chegar. Não adianta nada se eu me deparar naquela hora com ela, né? Não vai resolver. É uma adolescente, 23 anos, então o que que acontece? Se eu for falar na hora ali que eu não concordo, não vai dar certo. Não vai Então eu rolar. tenho que esperar. É a mesma coisa o autista. O autista é assim, a hora que ele cede, se você falar não, 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 não vai dar certo. Arrumou briga. Daí, aí ele vai ficar agitado, ele vai querer, né? Então você precisa tomar cuidado. Você tem que saber a hora de agir, É hora de né? agir. Espera, olha, tudo vai. Então isso daí a gente já começa a se encaixar no quebra-cabeça, né? O que fazer a hora que fazer. Nilceia, obrigado. Imagine, eu que Infelizmente o agradeço. tempo passa muito rápido. Graças a Deus, hoje Deus permitiu de nós Ai, estarmos aqui amém, nesse amém. Fico bate-papo, feliz, agradeço também. ouvindo as suas experiências e se deparando com tantas mães fazendo Sim. comentários, como a própria Thaís, sua filha, como as demais que aqui estão, a Sol, a Dona Carla, a Irene, o Cleiton, e os outros que, quando ele não loga, ele acaba não aparecendo para mim quem são as pessoas. Mas Sim. a todos vocês eu agradeço imensamente. E eu gostaria que você fizesse as suas considerações, por favor. Eu fico grata pela oportunidade, né? E como eu falei pro Cláudio, o sim, né? O sim é importante, só que nem sempre você vai atrás do sim e já encontra, Sim. né? Então, é não, mas qual é ali o eficaz? É persistir. A persistência, ela sempre vai dar resultado. E eu falo assim, abraça a causa do autismo, né? Porque o que que acontece? Se você abraça, você não tá abraçando você abraça a família toda. Sim. Às vezes você vai a algum lugar, tem algum autista lá, você vê que aquela família tá com necessidade. Se não quer se expor, procura você, né? Procura Sim, o Cláudio. sim. Procura o Cláudio, a Lúcia, e com certeza eles vão dar um jeitinho. Eu me coloco à disposição, Eu né? agradeço. Me Nilceia, coloco à agradeço disposição, imensamente. fico à disposição que eu puder ajudar, tiver meu alcance. E agradeço a você, a Lúcia, pelo carinho, né? As minhas filhas que estão me ouvindo, meu genro, a minha netinha Manu, beijos. Meu neto Arthur, a minha mãe que está em casa, meus irmãos, minha família, porque sem eles eu não conseguiria estar aqui, né? Sim, Principalmente assim, a minha filha Karina, foi quando eu falei, vou fazer pedagogia. Ela falou, eu vou voltar a estudar. E nós Legal. fizemos. Hoje, ela se formou em RH e ela se Legal. formou por causa de mim. Então, isso daí eu falo que foi, assim, minha Um companheira. ajudando o outro. Isso. Uma ajudando a outra. E graças a Deus, né? E deu certo. Mas eu sou muito grata, muito obrigada mesmo. As portas estão abertas. Com certeza, logo mais estaremos dando início a outros projetos. Sim, Tem com muita certeza. coisa. Às vezes a pessoa me pergunta, Cláudio, mas quais são os seus projetos? Muitos. Eu tenho muitos. Muitos. Cláudio, mas você vai falar dos seus projetos? Não. Não, claro Não. que não. Senão perde a surpresa. Senão, perde Agora, de uma coisa eu sempre digo. Aqui, aqui tem bala na agulha. E eu não sou uma pessoa que me entrego tão fácil e não desisto tão fácil. Eu sempre falo isso para as pessoas. Falo, olha, quando eu pego algo para fazer, eu vou até o final. Não, correto, tem que Eu ser. vou até o final. Quando Deus me deu a oportunidade de conseguir uma imobiliária, eu consegui. Quando eu me decidi a fazer direito, eu fui em diante. E agora eu tenho o meu projeto para esse ano, até 2024, parei. Não vou fazer prova da OAB agora, só vou pensar em OAB depois das eleições. Sim. Depois das eleições, aí eu vou pensar, aí eu vou pôr em prática, permitindo Deus, os nossos projetos e fazer exatamente voltar a agir e fazer a mãe voltar a sorrir, porque essa causa é nossa. Então eu agradeço a todos, Nilceia, mais uma vez, muito obrigado. Imagine, eu sou Deus grata. abençoe a todos vocês e tem uma surpresinha que eu quero falar com você depois, fora do ar. Um abraço que a bom. todos, fiquem com Deus. Tchau. Eu queria te convidar a ser secretária do AG.